Na aula de hoje abordaremos o fenômeno do eclipse, que é uma consequência do movimento de translação da Lua ao redor da Terra. Um eclipse vai ocorrer sempre que um corpo entra na sombra do outro. Então, quando a Lua entra na sombra da Terra, nós temos um eclipse lunar, como nós vemos aqui à esquerda. E quando a Terra é atingida pela sombra da Lua, acontece um eclipse solar, como nós vemos aqui na animação à direita. Aqui na animação à esquerda cabe uma observação. Nessa animação está representando um eclipse lunar e vale nós salientarmos o seguinte: quando ocorre um eclipse lunar, a Lua não vai desaparecer totalmente na sombra da Terra, mesmo que esteja ocorrendo um eclipse total, certo? Então, mesmo que haja um eclipse total, a Lua vai continuar sendo visível no céu, mas obviamente com menos luminosidade. Muitas vezes, né, a dispersão da luz do Sol causada pela atmosfera da Terra vai fazer com que nós vejamos a Lua avermelhada ou alaranjada, né, como está destacado aqui na animação. A luz solar é dispersada e desviada pela atmosfera terrestre, projetando o espectro, em sua maioria vermelho, sobre a superfície lunar. Então você vai ver a Lua, obviamente, com menos luminosidade, mais escura e num tom avermelhado, alaranjado. Vamos falar um pouco agora das características da sombra em um eclipse, né? Mais precisamente da geometria da sombra no eclipse. Quando nós temos um corpo extenso, né, sendo iluminado por outro corpo extenso, nós vamos ter duas regiões de sombra. Uma região que não recebe iluminação de forma nenhuma da fonte luminosa, que nós chamamos de umbra, e uma região que é parcialmente iluminada pela fonte luminosa. Essa região nós chamamos de penumbra. Então nós vamos ter a umbra, que é a região da sombra que não recebe luz de nenhum ponto da fonte, e a penumbra, que é a região da sombra que recebe luz de alguns pontos da fonte. A figura 8.3 apresenta as regiões de umbra e penumbra. Né? Nós temos o Sol iluminando um corpo opaco e nas regiões onde há uma iluminação parcial nós temos a penumbra, né? Então aqui abaixo, acima e nessa região nós temos uma iluminação parcial, né? Uma região de penumbra e uma região que não recebe iluminação do corpo luminoso, que é a região de sombra, a região de umbra, certo? Se um outro corpo celeste adentra a região de umbra, no caso, se o corpo desenhado aqui ao centro for a Lua e a Terra estiver na região de umbra, o eclipse vai ser percebido, né, nessa área que está dentro dessa região de umbra. Então o eclipse seria total na região que eu pintei em vermelho e parcial nas regiões de penumbra. Abaixo, né, os pontos A, B, C e D destacados na parte de cima da figura mostra como seria o eclipse solar visto a partir de cada uma dessas posições. Então em A nós teríamos um eclipse total, em B, C e D, eclipses parciais, pois nós nos encontraríamos em uma região que seria iluminada parcialmente, no caso aqui, pelo Sol. Nesta animação nós temos a geometria da sombra para uma situação de eclipse lunar. Nós vemos aqui a Lua passando da região de penumbra para uma região de umbra e passando novamente para uma outra região de penumbra. Quando a Lua se encontra nas regiões de penumbra, o eclipse vai ser parcial. Quando a Lua penetra a região de umbra, o eclipse será total. Nós podemos calcular o tamanho da sombra, ou mais precisamente a altura do cone de sombra, utilizando geometria básica. Para isso a gente vai considerar
um corpo luminoso de raio R, no caso o Sol, a uma distância d de uma esfera opaca de raio R', no nosso caso a Terra, ou a Lua. Atrás do corpo opaco se formará um cone de sombra cuja altura queremos determinar, como nós já vimos, né? Atrás do corpo opaco vai se formar uma região de umbra e penumbra, mas nós estamos preocupados, né? Dando atenção à região de umbra, a região de sombra. Sendo L o comprimento da sombra, D a distância da fonte à esfera opaca, R o raio da fonte e R' o raio da esfera opaca, nós vamos encontrar. Nós temos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ECD. Então, a razão entre as dimensões dos dois triângulos, né, as dimensões equivalentes dos dois triângulos vai ser igual. Ou seja, o raio da esfera opaca dividido pela altura do cone de sombra, né, dividido pela altura L, vai ser igual ao raio do corpo luminoso dividido pela altura do triângulo ECD, ou seja, D mais L. Bem, nós estamos procurando a altura do cone de sombra, né? Estamos procurando uma dimensão L. Então vamos colocar essa expressão que nós acabamos de encontrar em função de L para determinar o comprimento da sombra. Bem, que nós temos que, a partir daqui, certo? Então nós temos que L é igual a R' sobre R, que multiplica L mais D. Isso aqui vai ficar L igual a R' L sobre R mais R' D sobre R. Então nós vamos ter L menos R' L sobre R igual a R' D sobre R. Indo para cá, nós vamos ter L, que multiplica 1 menos R' sobre R, igual a R' D sobre R. Então, L vai ser igual a R' D dividido por 1 menos R' sobre R, que multiplica R. L vai ser igual a R' D dividido por R menos R'. Nós podemos calcular também o raio da sombra a uma certa distância L minúsculo da esfera opaca. Para isso nós vamos considerar RL minúsculo sendo o raio da sombra, a distância L minúsculo da esfera opaca, L o comprimento da sombra e R' o raio da esfera opaca. Bem, nós estamos procurando RL e mais uma vez nós vamos utilizar a semelhança de triângulos. Nós temos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ECD. Então, desse modo, nós temos que RL dividido pela altura do triângulo ECD, que vai ser L menos L minúsculo, vai ser igual a R', que é o raio da esfera opaca, dividido pela altura do triângulo ABC, que é L maiúsculo. Colocando em função de RL, nós vamos ter RL igual a R'
que multiplica L menos L minúsculo dividido por L. Vamos agora apresentar mais algumas observações a respeito do eclipse solar. Como nós vimos, o eclipse solar ocorre quando a Lua está entre a Terra e o Sol, de forma que a sombra da Lua atinge determinadas regiões da Terra. Se o disco inteiro do Sol estiver atrás da Lua, o eclipse será total. E se não ocorrer dessa forma, ou seja, se o disco do Sol não estiver completamente atrás da Lua, o eclipse vai ser parcial. Caso a Lua esteja próxima ao seu apogeu, o diâmetro da Lua vai ser menor que o do Sol e ocorrerá um eclipse anular. No caso, o diâmetro da sombra da Lua vai ser menor do que o tamanho aparente do Sol para um observador. O eclipse total vai começar quando o disco da Lua alcança a borda do disco do Sol e, aproximadamente 1 hora depois, o Sol ficará completamente atrás da Lua. A figura 8.4 apresenta uma representação esquemática de um eclipse solar. No eclipse solar, apenas os observadores localizados, ou alcançados pela umbra verão um eclipse solar total. Em todas as outras regiões que recebem iluminação parcial, verão eclipses em diferentes graus de parcialidade. Na animação 5 nós temos 2 tipos de eclipse solar. À esquerda nós temos o eclipse total e à direita um eclipse solar anular. No eclipse solar total nós podemos observar 2 fenômenos. O primeiro é o fenômeno do anel de diamante, que ocorre quando parte da luminosidade do Sol escapa através das depressões da superfície da Lua, provocando uma imagem, gerando uma imagem semelhante à de um anel de brilhantes. E quando o eclipse se completa, quando a sombra da Lua cobre de forma completa o Sol, nós podemos observar a coroa solar, que é a atmosfera externa do Sol, que é composta por gases rarefeitos. Então aqui, toda essa região, nós podemos ver a coroa solar e nesses pontos menores, nesses círculos menores, nós vemos o fenômeno do anel de diamante. À direita, como nós já mencionamos, nós temos um eclipse anular. Esse tipo de eclipse ocorre quando a Lua está próxima ao seu apogeu, fazendo com que o seu diâmetro aparente seja menor do que o disco do Sol. Durante o eclipse solar, a umbra da Lua na Terra tem no máximo 270 km de largura, e é apenas nessa região que vai ser possível observar um eclipse solar total. Numa faixa de aproximadamente 3.000 km de cada lado da umbra, nós temos a região de penumbra, onde é observado um eclipse parcial. A duração da totalidade do eclipse é de no máximo 7 minutos e meio, e esse tempo é contado a partir do instante em que a borda leste da umbra da Lua toca um determinado ponto da Terra, até o instante em que a borda oeste da umbra da Lua toca o mesmo ponto.